Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um vídeo, segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, você encontra aqui. Vamos falar sobre o mercado da bola, vamos falar também sobre um ex-jogador que para muitos é ídolo do Vasco da Gama, jogador que marcou o gol do último título importante do Vasco da Gama, né? O Éder Luiz, que falou ali sobre o seu período no Vasco, fez um desabafo muito forte, principalmente sobre a última passagem dele, falando sobre o Eurico Miranda, sobre o Euriquinho. Vamos falar também sobre um jogador do Vasco que passou por uma cirurgia e, enfim, agora entra em processo de recuperação. Falaremos também sobre Garré. Cadê o Garré, minha gente? O que aconteceu com o Garré? Enfim, vai ser pauta aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre Beraldo, que foi especulado no Vasco aí no dia de hoje. Tem bastante coisa, então, para a gente atualizar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta, eu conto com você deixando aquele like, que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Se você não for inscrito, a sua inscrição é muito importante também. Tamo junto? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e é com um prazer gigante que eu anuncio para vocês que a Flash Score é a nova parceira aqui do canal Machão da Gama. Você que gosta de futebol tem que ter a Flash Score no seu telefone. Você recebe notificações sobre os jogos do Vasco ou sobre qualquer jogo que você quiser de futebol, né? Champions League, Campeonato Brasileiro, Campeonatos Sul-Americanos, data FIFA agora, amistoso da Seleção Brasileira, tudo você tem na Flash Score. Você tem as principais estatísticas, você tem o horário dos jogos, tabela completa, enfim, tudo na palma da sua mão. E é totalmente de graça, tá? Você pode baixar a Flash Score no link que está aqui na descrição desse vídeo. Flash Score, parceira aqui do canal Machão da Gama, e conto com você baixando o aplicativo da Flash Score. Meu amigo, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre um jogador do Vasco que passou por uma cirurgia. O Éder, que se machucou jogando pelo Sub-20, mas já esteve relacionado em alguns jogos do principal, passou por uma cirurgia nessa segunda-feira, no início dessa semana. O jogador sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho, o famoso LCA no joelho, né? Na partida de ida contra o América Mineiro pela Copa do Brasil Sub-20. A previsão de retorno do Éder aos gramados é de 9 a 12 meses, então vai ficar um grande período aí de fora. Ele que já estava sendo cogitado, né, ser mais utilizado ali pelo Fernando Diniz, principalmente quando o Cocão e o Hugo Moura estavam oscilando bastante. Acabou que essa lesão vai atrasar um pouco essa transição do Éder, né, para o profissional do Vasco da Gama. A gente deseja aqui uma boa recuperação para ele, que é um garoto que tem bola, né, tem muito futuro pela frente, e a gente torce aí para que, enfim, ele se recupere o mais rápido possível e possa voltar a fazer o que ele mais gosta, que é jogar futebol. Vou falar agora aqui sobre um outro jogador que está lesionado, né? Pelo menos as informações que a gente tem. É claro que é uma situação menos grave, mas que causa muita curiosidade, né, no torcedor vascaíno, que é o Garré. Eu aposto aí que você nem lembrava mais que o Vasco tinha contratado o argentino Benjamin Garré, né? Ele não vem sendo relacionado aí para as partidas do Vasco da Gama. Foi contratado no início do ano como um reforço para o time titular do Vasco, né? Mas praticamente quase não atuou nos últimos 3 meses aí no Gigante da Colina. São apenas 10 minutos em campo nos últimos 3 meses para Benjamin Garré. Ele custou quase 15 milhões de reais ao Vasco da Gama, mas não engatou em 2025 e foi para o final da fila com o Fernando Diniz, sem conquistar aí espaço com o treinador Cruz Maltino. O ponta estava no Krylia Sorvetov, da Rússia, e foi comprado ali por 15 milhões de reais no início dessa temporada. A negociação ainda previa mais 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais ao clube russo, caso o Garré atingisse ali algumas metas, né, no Vasco da Gama. Atuar em 40% dos jogos em 2025, participação em gols e classificação para a Libertadores. Não vai atingir a meta, né? 40% de jogos
ele não vai participar com toda certeza. Participação em gols só teve uma assistência no jogo contra o Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana. Enfim, bem abaixo das expectativas do Benjamin Garré. Ele não vem sendo relacionado por conta de uma lesão, né? O Vasco, no boletim médico, coloca que ele está passando por uma pubalgia, enfim, mas acho que para 2025 não dá para a gente contar mais com o Benjamin Garré, né? Eu quero saber de você. Você ainda acredita em Benjamin Garré para a próxima temporada, em 2026? Você acha que Benjamin Garré pode ser útil ao Vasco da Gama? Deixa aqui nos comentários que a sua participação é muito importante. Agora, meus amigos, vou falar aqui sobre uma especulação, né, que chamou a atenção no dia de hoje no noticiário vascaíno, principalmente lá no Twitter, né? Foi falado ali da situação do zagueiro Beraldo, que está no PSG e estaria sendo observado por Admar Lopes. O jogador teria a intenção de sair, né, do PSG nesse momento para ter mais minutos e tentar jogar a Copa do Mundo do ano que vem. Ele tem 21 anos de idade e pode atuar ali nos dois lados da zaga. Eu, sinceramente, acho muito difícil que o Beraldo saia do futebol europeu nesse momento. Não é um jogador barato, né? Acho que é fora da realidade do Vasco. Mas, pelo menos, a gente já vê nas especulações que o Vasco está monitorando, né? As especulações já são de nomes melhores, né? Antigamente era especulação de jogador encostado, jogador de Série B, jogador que estava em time rebaixado, enfim, agora pelo menos as especulações estão melhorando, né? Mas eu sinceramente acho que o Beraldo é praticamente impossível, né, de vir para o Vasco na próxima temporada. Meus amigos, para encerrar esse vídeo aqui, vamos escutar Éder Luiz. Éder Luiz participou ontem do programa do Joel Silva, né, o Colina em Foco. O canal do Joel Silva recebeu o Éder Luiz, ele participou lá durante mais de uma hora e fez um forte desabafo sobre a sua última passagem no Vasco da Gama. Ele elogiou o ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, mas criticou muito o ex-diretor de futebol do Vasco, Euriquinho. Eu vou colocar aqui o desabafo de Éder Luiz, autor do gol do último título do Vasco da Gama. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu falei com ele foi assim: ô Eurico, às vezes você não me conhece. Ele falou pra mim desse jeito, falou assim: você acha que eu não te conheço? Eu preciso é demais de jogador igual você aqui. Então, assim, a forma que ele coloca o atleta lá em cima, e todo momento difícil que a gente teve, cara, toda reunião que ele teve com a gente sempre tinha medo dele. Ele chegava e falava assim: fica tranquilo, deixa meter o pau em mim, vocês podem ficar tranquilos, eu confio em vocês. Era sempre desse jeito. Agora, a minha maior decepção, né, que eu tive no Vasco foi com o filho dele. Você pode ter certeza que hoje, se eu tenho uma decepção, que um momento mais triste que eu tive na carreira foi com o Euriquinho Filho. Esse, pra mim, me desculpa a palavra, esse é safado. Sabe, porque eu vivi um momento muito triste ali, um momento difícil. Ele não me tirou do Vasco por causa que a torcida gostava de mim. Esse sim, sabe? E quando você falou que você me entrevistou lá no último jogo, eu joguei por causa, se eu não me engano, era o Zé Ricardo? O Zé Ricardo. O Zé Ricardo chegou em mim. A gente sempre conversava. Ele falou: você sabe como é difícil. Eu falei: professor, pode ficar tranquilo. Mas antes de acabar o jogo, ele chegou em mim e falou assim: Éder, você merece. Ele falou: deixa aí pra mim, você merece, pelo tudo que você fez pro Vasco. As pessoas que estão aqui não te valorizam. Por isso que eu te falei, Felipe. Às vezes o ex-profissional, sabe, com outra gestão, eu não tinha coragem de ir. Com o Felipe Pedrinho, pode ter certeza que eu tenho. Mas fazer o que o Euriquinho fez comigo e querer que eu compactuava com coisa errada que ele fazia para prejudicar, ele achar que estava ajudando o Vasco, não, ele estava querendo prejudicar o Vasco para se beneficiar, que eu não preciso falar, mas é um cara que fez de tudo para fazer eu me humilhar, sabe? E esse é o momento mais triste que eu tive da carreira no Vasco, que ninguém sabia. Sabe, o que o Euriquinho estava fazendo comigo aí dentro do Vasco, me proibindo de jogar, me proibindo de treinador me levar para jogo. Sabe? Então, assim, às vezes, olha para vocês verem, cara, eu tive um momento muito difícil com o Vasco, tive, né? Não foi só um momento de vencer, não tive, não só venci, sabe? Mas eu sempre honrei a camisa do Vasco. E o Vasco pode ter certeza que, para mim, hoje é o time que eu torço. Mas o que o Euriquinho fez comigo no final de carreira meu aí no Vasco, cara, eu não desejo para nenhum. Então, Sérgio, você até me desculpe estar falando isso, não, mas fica à assim, vontade. é algo Caso é sua. é algo que assim,
me magoou até hoje. Você pode ter certeza que eu não queria ter saído do Vasco dessa forma. Eu não queria. Porque quando eu voltei da minha lesão, do joelho, os médicos falaram que eu não ia nem correr. Eu fazia fisioterapia até 1, 2 horas da manhã, minha esposa dormindo, meu filho dormindo. Eu tinha um fisioterapeuta dentro de casa. Ninguém sabia disso. Eu falei, eu vou voltar. E quando eu voltei, o Jorginho, na final que a gente teve do Carioca lá contra o Flamengo, um jogo antes que a gente jogou, acho que foi contra o Fluminense, eu fui bem, entrei bem demais. O Jorginho chegou em mim e falou assim, Éder, eu tô querendo entrar com você. Eu falei, professor, pra que você vai fazer isso? O time tá encaixado, o time já vem desse jeito, continua desse jeito. Você Então, disse assim, em 16, né? Isso, 16. então assim, eu sempre pensei no Vasco, mas assim, fazer o que esse Euriquinho fez comigo aí, o filho aí, cara, sabe, assim, foi desumano, assim, e pelo que eu fiz pro Vasco, ele queria ser o pai dele, coisa que ele nunca vai conseguir, nunca vai conseguir. Ele queria ser o que o pai dele foi, sabe, então assim, e quem jogasse do time dele se dava bem, mas como eu não jogava, então ele queria realmente me tirar do Vasco. Tá aí, esse foi o Éder Luiz, chateado, né, com o tratamento que recebeu na sua última passagem, sem querer entrar no mérito de quem tá certo ou errado, mas o Éder Luiz é um cara que tem o respeito, né, da torcida vascaína, afinal de contas, foi campeão aqui com a camisa do Gigante da Colina e parece ser um cara muito gente boa. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!